Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom dia ou boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir a live, se você vai assistir ao vivo. Se for ao vivo é boa tarde. Vamos entrando. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu essa semana. Pra quem tem botijão de gás em casa, tá? Eu não sabia, gente. Assim, eu desconhecia que tem prazo de validade o registro, sabe, do botijão que você liga a mangueira. Tem prazo, gente, é 5 anos. Então, pra quem tem botijão de gás aí, fique esperto, tá? Porque pode dar problema de vazamento de gás em casa. Então é importante você verificar no seu botijão de gás, naquela mangueira que tem, o registrinho lá, né, que você conecta no botijão, verifica a validade, tá? São 5 anos. E aí, se passar muito tempo, realmente pode dar problema de vazamento de gás. E eu aprendi isso essa semana, porque eu fui trocar o botijão, gente. Na hora que eu conectei, sabe aquele gás, o gás do botijão? Gente, é um cheiro tão forte aquilo. Eu fiquei até meio assim, sabe? Eu falei, tá vazando. Aí eu entrei no YouTube, fiz os testes, né, com buchinha, coloquei detergente, espuma, e aí você vê aquelas bolhas saindo, ou seja, vazamento de gás. Então, tomem cuidado aí, fiquem espertos, tá? Como é que vocês estão? Coloque aqui da onde você está, o local, se tá calor ou não. Aqui está 31 graus, sensação térmica em Santo André. Bom, hoje qual que é o nosso assunto? Eu tava dando uma estudada ontem, gente, na questão do... Eu tava estudando um psicólogo, na verdade, ele é norte-americano. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre esse estudo e que se aplica muito hoje, né? Não só a questão no exemplo que eu vou dar de crianças, mas também na questão dos nossos relacionamentos. E esse psicólogo norte-americano é o Skinner, tá? Então, se você digitar lá no Google, você vai ver. O Skinner, ele fala que existem 2 tipos de punição. E ele faz uma crítica a essas 2 punições que existem, que é uma punição positiva e uma punição negativa. Então, por exemplo, você tem um filho, tá? E seu filho, ele está fazendo birra, tá? Ele tá chorando, tá fazendo birra. Então, o que que você faz? Né? Um pai ou a pessoa que tá cuidando daquela criança, ela vai lá e aplica uma punição na criança. Por exemplo, uma punição positiva. O que que é isso? Vai lá e dá um tapa na criança, tá? Coloca de castigo, né? Os professores de antigamente, né? Pegava a mão da criança e dava aquela palmada na mão. Então, é um exemplo de punição positiva. Existe uma punição, que é a punição que ele fala de negativa. O que que é essa punição negativa? O filho tá fazendo birra, não quer comer. Então, o que que o pai e a mãe faz? Ao invés de aplicar uma punição positiva, ou seja, colocar de castigo ou bater, vai lá e é uma punição negativa. Ele fala, olha, se você não parar com a birra e não comer a comida aqui no prato, você vai ficar sem celular. E aí o Skinner, que é esse psicólogo que eu estava estudando ontem, ele questionou a eficácia, né, desses 2 tipos de punições. E eu achei muito legal, porque assim, o que que eu vejo acontecer com alguns pais, né, e até em relacionamento. Às vezes a criança faz algo que o pai e a mãe não gostam, então qual que muitas vezes a atitude? É gritar, colocar de castigo, tirar o celular, né? É essa atitude da punição. Num relacionamento, às vezes o teu marido faz uma coisa que você não gosta, a tua esposa, namorado, namorada, você fecha a cara, você fala, eu não vou sair mais, eu não vou fazer aquilo que eu ia fazer. Então você aplica uma punição. Mas será que realmente essa punição é eficaz? Ele questionou isso na época, né? E eu já tenho questionado isso em algumas lives aqui,
mas não com termo técnico. Então, vou começar a trazer os termos técnicos para vocês, tá? Pra gente começar a entender. Será que é eficaz? Por que isso é questionado? Porque, por exemplo, se eu tenho uma criança e eu falo para ela comer e ela faz birra e não come, e eu vou lá e coloco um castigo, o que a criança entendeu? A criança entendeu o motivo pelo qual ela tem que comer? Não. O que ela entendeu é o seguinte, é que se você colocar o prato na frente dela e falar, olha, você tem que comer esse alimento, e a criança, ela entendeu que se ela começar a chorar, vai ser colocado um castigo. É isso que ela entendeu. Ela não entendeu, muitas vezes, que aquele castigo que está sendo colocado é por um outro motivo. Ou ela vai pensar que você vai ficar meio amedrontada, vai ficar ansiosa. Oi, Aninha, mesa radiônica, beijo, amiga. Ou ela vai ficar ansiosa, ou ela vai pensar assim, poxa, se meu pai e minha mãe colocar um prato de comida na minha frente e eu começar a chorar, eles vão me bater. Então, toda vez que colocar um prato de comida, eu não vou chorar. Mas será que a criança vai entender o motivo pelo qual ela tem que comer naquele horário? Então, até que ponto essa punição é interessante, né? A mesma coisa, você tá casada e você não gosta de algo do seu marido, até que ponto você simplesmente fechar a cara, ou vice-versa o marido, você falar, a gente não vai viajar mais, ele vai entender que é uma punição e que você não quer viajar mais. Mas qual que é o motivo? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O que é importante? É na hora que você falar pro seu filho, colocar um prato de comida na mesa, ele começar a fazer birra, que ele não vai se alimentar daquilo, é importante você destacar a importância daquela alimentação, né? Ou então, por exemplo, suponhamos no momento em que você coloca um prato de comida e ele se alimente corretamente. O que é legal você fazer? Parabéns, filho, você tá comendo certinho. Você reforçar aquilo que tem de positivo, né? Então, por exemplo, ao invés de você criticar o seu marido, porque você não me ajuda com as coisas de casa, ou você não me ajuda, por exemplo, a lavar uma louça. Quando ele fizer algo que você considera importante, é você reforçar aquele ponto, né? Com elogio positivo. É um reforçamento daquela atitude, daquele comportamento. Então você fala, meu amor, muito obrigada, toda vez que você me ajuda, né, a organizar a cozinha, isso eu fico muito feliz, você tem me ajudado bastante. Então destacar aquilo que te agrada na pessoa, aquele comportamento que agrada. Infelizmente, nós temos, até por uma questão cultural, né, e lá de trás, né, dos nossos ancestrais, punir e criticar aquilo que a gente não gosta, né? O que eu tenho percebido é que falta elogios. Então é mais fácil para nós adotarmos uma atitude de crítica e de punição com o outro do que elogiar aquilo que a gente gosta, né? Então a gente tem a tendência, não todas as pessoas, mas de destacar aquilo que nós não gostamos, né? Por meio de ofensa, de crítica, de atitudes punitivas. E hoje a reflexão que eu trago aqui nessa live é nós fazermos uma reflexão para aquilo que a gente quer na nossa vida, né? Então, ao invés de você destacar os comportamentos negativos daquilo que você não gosta, então seja uma atitude das pessoas com que você se relaciona. Eu falei do caso dos filhos, falei no caso de relacionamento, mas pode ser uma relação profissional. Você começar a destacar, a trabalhar com reforçamento positivo, né, naquilo que você gosta. E se você for criticar alguma coisa, antes de você criticar, você tentar destacar, você tentar demonstrar o porquê aquela atitude não é uma atitude correta, né? Como eu disse, eu vejo muitos pais às vezes gritando, tira a mão daí, né? Às vezes o filho tem uma forma quente que você coloca na mesa, uma pizza, enfim, uma panela, e aí você já dá aquele grito, não é para colocar a mão, né? Para com isso. Só que falta essa explicação. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu sou uma pessoa, assim, curiosa de querer
saber a respeito das coisas, né? Se você falar, Paty, eu preciso te contar uma coisa, vou te contar amanhã, eu vou dormir tranquilamente, eu não vou ficar, nossa, não é nesse sentido, mas curiosa no sentido de conhecimento, né? Então, se você falar, olha, Patrícia, não coloca a mão aí, não basta você falar, não coloca a mão aí, você vai ter que me justificar, você vai ter que me explicar o porquê que eu não posso colocar a mão ali, né? E eu sinto que falta muito isso, sabe? O Augusto Pereira, tudo que você falou está certo, mas nessa era do celular está difícil, viu? Eu entendo, Augusto, eu sei que tá muito complicado, né? Mas a gente tem que tentar, sabe? Porque a gente tá perdendo a mão, né? Eu tô percebendo isso. Uma conhecida minha, que é psicóloga, falou inclusive que ela foi chamada na direção, né, da escola do filho para falar que o filho estava com um problema do uso do celular em sala de aula, né? Então, assim, tá muito complicado. Mas nós temos que nos ater a essas questões, né? E buscar sempre no lado positivo. Por exemplo, se todos estão à mesa, se a gente vai se alimentar, jantar, tire o aparelho celular, sabe? E aí reforçar aquela atitude, né? Elogiar. Falar, olha, gente, poxa, tô tão feliz, né? Tá todo mundo aqui conversando, a gente tá jantando juntos, conversando, almoçando, né? A gente se desconectou um pouco do celular, isso é tão importante, né? Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, a gente podendo conversar, elogiar mais. Eu sinto que falta muito isso, sabe? As pessoas nos chamam e nos questionam apenas para mostrar os nossos pontos negativos, né? Os nossos pontos que precisam melhorar. Mas os nossos pontos positivos, falta muito isso, né? Eu vejo até a dificuldade que as pessoas têm de elogiar os outros, né? Quantas vezes eu chego num ambiente, às vezes tem uma amiga, você reparou que ela cortou o cabelo, ficou bonito, ficou legal, e você não elogia, né? E eu acho que isso é legal, a gente começar a prestar atenção nesses detalhes, começar a refletir sobre isso, sabe? Falar, poxa, claro, gente, se você gostou, um elogio sincero, né? Mas assim, quantas vezes você se depara com situações na sua vida que você gosta, mas que você não elogia, né? Às vezes você tem um funcionário que faz um serviço super bem, super detalhado, super produtivo, um funcionário, e você não elogia, né? O quanto isso falta. Às vezes você tem um prestador de serviço, uma pessoa que vai fazer algo para você e você esquece de elogiar. Por quê? Porque você acha que você tá pagando e você não precisa elogiar? Às vezes você vai almoçar na casa de um familiar, às vezes da sua mãe, ou jantar, e a pessoa vai lá, faz todo um almoço, um jantar com carinho, e você come aquela comida e você repara que tá gostosa, né? Nossa, comida deliciosa, mas você não elogia, né? A gente tem dificuldade. Mas quando você acha que tá uma comida muito salgada ou que não tá quente, aí você critica, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas relações, né? Isso que eu falo, gente, não é... Claro que existem exceções, eu tô falando de uma regra geral. O que eu tenho percebido é que as nossas relações estão muito pautadas em punições, né? Infelizmente. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Em reforçar as atitudes positivas, em começar a elogiar aquilo que a gente quer pra nós. Então, se, por exemplo, eu vou na manicure e, sabe, eu gosto da unha que foi feita... às vezes, pra quem vai na manicure, sabe, né, gente? Acontece, às vezes, de dar uma picotadinha, sabe? Sem querer também, enfim. Mas quando você termina, a pessoa termina de fazer a sua unha e você elogia, fala, nossa, obrigada, né? Ficou uma graça a unha que você fez, né? E super rápida, nem deu uma picotadinha. É gostoso você elogiar, sabe? Eu sei que quando eu faço, às vezes, eu faço um prato, eu recebo pessoas aqui em casa e falo, nossa, Paty, que comida gostosa. Sabe quando, às vezes, você precisava daquele elogio? Às vezes, você teve um dia todo cansativo, um dia todo corrido, e quando você para e recebe um elogio, às vezes é uma alegria que você precisava, sabe? Às vezes, a pessoa estava precisando ouvir aquilo, e você não falou.
né? E você só criticou. Às vezes o seu filho vem mostrar algo pra você, um desenho ou algo que ele tá aprendendo a escrever, e você não elogia, né? Você só critica. Tira a mão daí, não pisa aí. Claro, tem que ter a questão da educação, tem, mas a gente também tem que valorizar esses momentos, né? Às vezes você vê tua mulher saindo com você, se arrumou para poder sair para jantar, você esquece de elogiar a roupa que ela tá, ou a mulher mesmo esquece de elogiar às vezes o marido, né? Esquece de falar, olha, eu fico muito feliz pelo carinho que você tem conosco, com seus filhos, né? Pelo que você tá fazendo aqui por nós, né? Por essa aquisição. Então, gente, como está faltando isso? Nós estamos, parece que, muito robotizados, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. A gente tem que realmente procurar ter tempo de qualidade com as pessoas, prestar atenção com as pessoas que estão conosco, fazer uma escutativa, se preocupar também mais em saber ali do outro, sabe? Em estar presente. Quantas vezes você tá num casamento que eu já ouvi, tem um divórcio, a pessoa fala, nossa, eu nunca desconfiei que eu ia divorciar. Ou às vezes você tá com um amigo, o amigo tá super depressivo, depois de semanas você descobre, às vezes, né, cometeu ali um atentado contra a própria vida, suicidou, você vai falar, nossa, eu não imaginava que tava nesse ponto. Será que você não prestou atenção a tanta correria? Como que às vezes era um amigo tão íntimo e você não percebeu? Você não conseguiu fazer essa leitura? Entende o que eu tô dizendo? Augusto, verdade, mas já reparou que no trabalho, se você tem 10 cômodos para limpar e acaba deixando uma sujeito no único cômodo, parece que aqui se... Exatamente, Augusto, de limpeza. Aquilo exatamente. Gente, olha, eu já passei por situações assim, sabe? De você fazer tudo perfeito, né? E você que tá, o Augusto aqui me assistindo, outros que estão me assistindo, às vezes você faz um jantar maravilhoso para receber as pessoas na sua casa. Você faz tudo melhor, sabe? Você se preocupa, às vezes, com o que um bebe, com o que o outro vai comer, com o papel higiênico no banheiro, com tudo. Tá tudo maravilhoso. Aí senta na mesa. Aí todo mundo começa a comer. Aí, de repente, alguém fala, não tem tal coisa. Aí você fala, nossa, puxa, esqueci de comprar. Nossa, você é desatenta. Gente, você fez tudo perfeito. Sabe, quer dizer, tudo aquilo que você fez não teve nenhum elogio. Algo pequeno, às vezes, que você esqueceu é a crítica. É o que eu falo. Nós estamos mais, parece que, preocupados e agimos com base em punições do que em elogiar, em reforçar comportamentos positivos, né? O Fabiano, vai se orientar o divórcio, acontece de um dia para o outro. Ser corno ou não, é minha indagação. Exatamente, também. É isso que eu acabei de falar do divórcio. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia, né? Como que não sabia? Será que você não estava fazendo a leitura no seu relacionamento? Sabe? Então, eu vejo casais muito no automático. Parece que estão juntos para dividir as contas, sabe? Não existe mais um compromisso ali um com o outro, né? Então, estão juntos para dividir contas e para criar filhos, né? E tudo na base daquela crítica, né? Daquilo que não gosta. Gozado, né? No começo do namoro, quando você conhece alguém e aí você sai com aquela pessoa, você elogia, né? Nossa, como você tá perfumada, né? Nossa, como que gostei do seu cabelo. Nossa, que unha bonita, né? E a mulher também elogia o homem, né? Nossa, gostei do seu perfume, né? Gosto quando você faz isso. E aí, com o tempo, tudo isso vai se perdendo, né? Que triste. E aí, as pessoas não sabem, muitas vezes, o porquê que os relacionamentos, eles
acabam, né? Porque ele não acaba de uma vez, né? Ele vai aos pouquinhos minando, né? É a mesma coisa da relação dos pais com os filhos, né? Hoje eu vejo assim que muitas coisas que acontecem quando você é criança, na hora aquilo passa. E depois de anos e anos, você vai passando por coisas na sua vida que aí você vai vendo que são baseadas em crenças, em limitações ali da sua infância, né? De coisas que você passou, coisas que você ouviu, mas que não fica gravados no seu consciente, vamos assim dizer. Às vezes não é nem consciente, às vezes tá lá no seu inconsciente, né? Ficou guardadinho aquilo e você começa a ter atitudes, né? E você não entende, né? Então, às vezes, um medo de alguma coisa. Por isso que eu falo, gente, nós temos que ter cuidado antes de julgar as pessoas, sabe? Porque eu parto desse pressuposto, até para conviver, né? Que as pessoas estão para fazer o melhor, né? Ah, Patrícia, mas tem gente que não. Sim, tem gente que é fora da curva. Eu tô falando pessoas normais, né? Padrão normal de pessoas boas. Eu não tô falando de casos de psicopata, de pessoas ruins, de pessoas com alguns transtornos, né? Enfim, eu tô falando de pessoas, um padrão médio do homem. As pessoas buscam fazer o seu melhor, né? Às vezes tem pessoas que não gostam de algumas coisas e não falam, se fecham. Por que que se fecha? Será que quando era criança e não gostava, falava e tinha uma punição? E aí se fechou ao ponto de não falar mais, com medo de também sofrer uma punição na fase adulta? Será que às vezes um homem ou uma mulher que grita com seu parceiro ou sua parceira, para ela não é uma atitude normal, porque ela cresceu num ambiente vendo o pai ou a mãe gritando e ela acha que por meio do grito ela impõe respeito? Então veja que se nós não buscarmos o nosso autoconhecimento, se a gente não buscar trabalhar isso numa terapia, né, com um psicólogo, e aí eu não tô falando aquilo que você tem que fazer, porque cada um se identifica com algo. Tem gente, por exemplo, que passa com psicólogo e gosta de uma abordagem da psicanálise, né, de Freud. Eu lembro que eu já passei por consulta com psicólogo e eu perguntei, né, depois quando você começa a estudar a respeito, aí você pergunta qual que é a sua abordagem, porque o que é importante destacar, que já puxando um link, que às vezes você passou com um psicólogo na sua vida e você fala assim: Patrícia, eu não gosto de psicólogo, eu fiz psicólogo, passei por psicólogo por 10 anos e não resolveu nada na minha vida. Na verdade, pode ser que o psicólogo que você passava utilizava uma abordagem que você não se identificou. Entende? Então, isso é até uma dica que eu tô falando pra você aqui. Qual que é a minha sugestão? Quando você for passar com um psicólogo, pergunta qual que é a abordagem do psicólogo, né? Às vezes o psicólogo, ele vai trabalhar com uma abordagem comportamental. Às vezes a psicanálise, trazer coisas lá da sua infância, né? Então, depende muito de qual é o caminho daquele psicólogo. Então, se você passou por psicólogo 10 anos e não adiantou, procure passar com outro psicólogo. Porque muitas vezes a abordagem desse outro vai ser interessante para você. E não é porque não existe a melhor abordagem, não é isso? Ah, essa abordagem é melhor do que a outra. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a depender da sua questão e da sua situação, talvez seja melhor uma abordagem X do que uma abordagem Y. E aí você acaba generalizando, dizendo que passar com um psicólogo não resolve nada. Porque às vezes aquele que você passava, aquele que você se consultava, trabalhava com uma ferramenta diferente que para você não foi interessante.
Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, eu passo com um cabeleireiro ou com um ginecologista. Pra mim, eu me identifico. Pra você, pode ser que você passe com o mesmo profissional e você não se identifique. Então, não abandone o tratamento, né? Às vezes, a questão não é o tratamento, sabe? A questão é o profissional, a questão é a ferramenta que está sendo utilizada. Não é a eficácia do tratamento em si. Entende? O resultado, né? O Augusto, todos nós temos defeitos e qualidades. Temos que focar e elogiar mais as qualidades das pessoas e procurar desfocar dos defeitos. Exatamente, Augusto. E assim, com esse comentário, né? Antes de ler sobre Skinner, né? Que eu falei no começo da live, esse psicólogo, sobre punição positiva e punição negativa. Gente, eu comecei a aplicar no meu dia a dia essa questão de elogio. Então, assim, ao invés de criticar aquilo que eu não gosto, eu comecei a elogiar ou valorizar aquilo que eu gosto. Então, por exemplo, tem o meu sobrinho. Eu falo assim pra ele, falo, nossa, a titia gosta tanto quando você pede por favor. Antes, sabe? Por favor, titia, abre a porta. Por favor. Ele falou, você gosta? Eu falei, gosta. A titia gosta tanto disso. Eu reforço uma atitude positiva nele, sabe? Por exemplo, da minha mãe. Nossa, mãe, eu gosto tanto de ir na sua casa quando você faz feijoada. Então, às vezes ela fala, ai, filha, você vai vir em casa, vai ter feijoada no almoço. Sabe? Eu reforço aquilo que eu gosto. Então, você tem um namorado, ou você tem um marido, ou uma esposa, ou uma namorada. Nossa, meu amor, eu gosto tanto quando você faz aquele prato. Eu gosto tanto quando você me leva naquele lugar. Sabe? Não é assim, eu detesto ir para aquele lugar. De vez de você focar no que você não gosta, foque naquilo que você gosta. Começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Que você vai notar mudanças na sua vida. E assim, eu estou falando isso porque eu coloquei em prática, sabe? Porque assim, eu entendo que pra gente falar pro outro, olha, faz isso, ou a gente tem que colocar em prática na nossa vida, ou a gente tem que estudar muito sobre aquele assunto pra falar, gente, ó, tem toda uma bagagem, eu estudei sobre aquilo, eu li sobre aquilo, então eu tenho autoridade pra falar sobre isso. Entende? Porque às vezes você não passou por aquela situação, mas você tem autoridade para falar sobre aquilo. Você tem suporte. Por exemplo, eu não preciso usar... Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu não preciso usar cocaína para falar para você que cocaína faz mal para a saúde. Existem artigos científicos sobre isso. Existem provas sobre isso. Né? Então, eu posso falar sobre isso. Você que está me assistindo pode falar sobre isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu não preciso falar, olha, cuidado, você está educando seu filho dessa forma, isso pode trazer um trauma lá. Não necessariamente eu preciso ter filho. Muitas vezes eu estou falando isso para você com base em estudo em artigo científico. Né? Tem as exceções? Tem, mas existe uma base científica para aquilo. Sabe? E isso que é importante a gente trazer também. O Augusto, como diria meu pai, todo prazer tem um pouco de desprazer. Sim, todo prazer tem um pouco de desprazer. Muitas vezes, ao invés de você falar pro seu marido, para um filho, sai desse celular, você fica o tempo todo no celular. Muitas vezes, se a pessoa fica realmente o tempo todo no celular e toda vez que ela estiver no celular você fala isso, ela vai pensar, nossa, que pessoa chata. Sabia? Nossa, lá vem ela de novo criticar o celular. Nossa, lá vem ela de novo falar pra eu sair do celular. Nossa, lá vem ela de novo falar que se eu não sair do celular, ela não vai sair. Lá vem ela de novo falar que se eu não sair do celular, ela não vai me dar o presente X. Sabe? Às vezes você passa por uma pessoa chata. Apesar de você querer o bem, você passa como uma pessoa chata. Sabe, às vezes você vai na casa de um familiar, nossa, você não parou de fumar? Quando que você vai parar de fumar? Aí a pessoa fica, nossa, lá vem fulano, de novo vai falar do meu cigarro, de novo vai falar não sei o que lá. Então, o que você tem que fazer? Se você está agindo ou agiu dessa forma até hoje e você viu que você não obteve bons resultados,
muda. Muda a forma de agir. Muda o seu comportamento. Foca mais naquilo que você quer e não naquilo que você não deseja mais para sua vida. Muda o seu olhar. Muitas vezes tem pessoas que têm um sucesso em alguma área da vida e você fala como pode. E aí você começa a conversar com essa pessoa, você vê que o olhar dela para aquela situação é diferente. Se você tiver uma dúvida sobre isso, converse com essa pessoa. Por exemplo, você admira uma pessoa na postura dela como mãe. Você vê a relação dela com os filhos e você admira. Leva para ela uma questão, tem humildade. Fala, olha, eu tenho filho, tá acontecendo isso, o que você acha? Às vezes ela vai te dar uma orientação, ela vai te dar às vezes um conselho diferente do que aquele que você vem aplicando. Às vezes ela tem um olhar diferente para aquela situação, entendeu? Augusto, nossas atitudes falam mais que palavras. Exatamente. As nossas atitudes, elas dão autoridade para aquilo. Entende? Então, por exemplo, não adianta você falar para o seu filho parar de tomar refrigerante se você toma refrigerante todos os dias. Se você toma refrigerante todo final de semana. Sabe? Eu não acho o refrigerante saudável, mas se você gosta de refrigerante, é uma escolha sua. Nós temos que respeitar a escolha das pessoas, né? Então, se você falar, não, Patrícia, eu amo refrigerante, ok, é uma escolha sua e você vai ser respeitado. Então, se você eu tiver na mesma mesa que a sua, você pedir um refrigerante, eu não vou ficar falando pra você, nossa, refrigerante, não, você toma à vontade. Só que assim, não adianta você chegar na sua casa depois e falar pro seu filho que ele não tem que tomar refrigerante. Ou você falar pra tua esposa que ela tá cheia de celulite por conta do refrigerante, por exemplo. Ou que ela não emagrece porque ela toma refrigerante. E você toma muito refrigerante. Você não tem autoridade, entende? Então, por isso que muitas pessoas não respeitam aquilo que você diz. Porque você fala uma coisa e você age de outra forma. E eu, Patrícia, eu não acredito em resultados rápidos. Eu não acredito. Assim, eu não acredito por experiência própria, sabe? Por ter vivido momentos da minha vida. Então, eu não acredito em dieta revolucionária, eu não acredito em mudança de hábito revolucionário, eu não acredito em comportamento revolucionário, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que existe um processo para aquilo que você quer. Então, eu quero eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero emagrecer. Eu não acredito em pessoas que falam que vão fazer uma dieta na segunda-feira. A partir de amanhã eu vou tirar tudo. Eu não acredito. Pode ser que exista uma pessoa ou outra que tenha sucesso? Pode. Mas tem que ser algo sustentável. Não adianta... Por que tem pessoas que às vezes elas entram numa dieta, elas ficam 1 ano com o corpo perfeito e depois volta tudo de novo? Porque não é algo autossustentável, sabe? Então eu acredito em mudanças, eu acredito num processo de desinflamação, num processo bem pequeno de dia após dia de mudanças. E aí eu acredito, realmente, dia após dia, você mudando um pouco, o seu sucesso lá na frente é garantido. E a manutenção do sucesso. É o sucesso e a manutenção do sucesso naquilo que você quer. Lembrei agora que eu já tinha visto sua live, tinha elogiado esse trabalho de cordas na sua parede. Ai, obrigada, Augusto. É tipo um quadro, tá vendo? E aí, então, eu acredito nisso. Uma pessoa da minha família, ela fuma há muitos anos, tá, gente? Muitos anos. Tipo assim, mais de 30 anos, mais ou menos. E, porque eu vou parar de fumar, a partir de amanhã eu não vou fumar mais nada. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Eu já tive vício com alimento, isso aqui não é... Eu já falei várias lives com comida. Eu comia um chocotone de 1 quilo por dia. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, tá? Era esse ponto, a esse nível. Eu falei, o que eu faria no seu lugar? Se você fuma 10 cigarros por dia, tira 1 cigarro. Só 1. Começa a fumar
9 cigarros por dia. E coloca uma meta de 9 cigarros por dia por 2 meses. Isso é um desmame. É um processo. Ah, mas vai demorar muito. Esse é o problema das pessoas. Elas querem um resultado rápido, porque a internet, ela promete um resultado muito rápido, né? Eu vejo pessoas vendendo, olha, trabalhe 1 hora por dia e fique milionário, emagreça em 1 semana. Então, como tem essa entrega desse resultado muito rápido, as pessoas não querem mais fazer processo. Elas querem algo rápido. Então, elas não têm paciência para viver aquele processo. Então, eu falei, fica 9 cigarros por dia. Depois de 2 meses, você tira mais um cigarro. Você vai fumar 8 cigarros por dia por 2 meses. Gente, é um desmame ao longo de meses. O seu organismo vai diminuindo aquilo. Por exemplo, eu não consumo nada, nenhuma bebida com açúcar, nada. Se eu for na sua casa e você tiver um café adoçado, eu vou tomar. Eu não vou falar pra você, faz outro café pra mim. Não, eu vou tomar o seu café. Mas na minha casa, das pessoas que eu convivo também, elas fazem às vezes sem adoçar, suco, tudo, e cada um adoça o seu. Eu aqui em casa, eu faço tudo sem adoçar, coloco, né? E aí cada um adoça. Quer colocar demerara, quer colocar um açúcar refinado, quer colocar um adoçante, cada um faz aquilo que quer, certo? Perfeito. Só que isso foi um processo na minha vida. Não é que eu acordei e falei, eu vou tomar suco de limão sem açúcar a partir de amanhã. Vocês acham que eu fiz isso? Não, gente. Eu nunca fiz isso. Nunca. Quem me conhece sabe, eu estaria mentindo se eu falar isso pra você. Eu nunca fiz isso. Eu nunca vendi essa ideia. Eu nunca acordei numa segunda e falei, a partir de hoje eu não vou tomar mais nada com açúcar. Isso nunca existiu na minha vida. Isso foi um processo. Eu decidi que eu queria não tomar mais nada com açúcar. Então eu falei, eu vou começar aos poucos. Se eu colocava 2 colheres de café de açúcar refinado, eu comecei a colocar 1 para adoçar, 1,5. Eu comecei a colocar 1,5. Às vezes falava, não, já muda para o açúcar demerário. Eu falava, não, meu paladar tá acostumado com o refinado. Eu não vou tirar o açúcar refinado num dia e no outro dia já colocar o demerara. Não vou fazer isso. Meu paladar tá acostumado. Eu vou começar aos pouquinhos. Porque o dia que eu cortar, cortou. O dia que eu cortar, cortou. E se eventualmente eu for na casa de alguém tomar um café adoçado, eu vou tomar naquele momento. Não é que eu vou chegar na minha casa, que vontade de tomar outro café. Nossa, eu voltei com aquele vício. Não existe isso. Não existe isso. Gostei da sua live, mas vou lá cuidar da minha mãe. Boa live pra todos. Obrigada, Augusto. Abraço, amigo. Vai ficar gravada. Então não existe isso, gente. Entendeu? É o que eu disse. É a mesma coisa a pessoa que está estudando para concurso. Quando que ela passa num concurso? Quando ela começa a estudar um pouco por dia. É um processo. Se ela não desistir, às vezes 4 anos, 3 anos, 2 anos de estudo, 6 anos de estudo, ela vai e passa. Não é uma coisa mágica, sabe? É você começar de pouco em pouco. O meu sonho é tocar um instrumento musical. Se você for fazer uma aula de piano, que seu sonho é tocar piano, por exemplo, e você achar que você vai tocar, gente, em 1 mês, você para de fazer aula de piano. Você fala, não, desisto, pelo amor de Deus, não vou tocar nunca isso daqui. Mas você não pode, entendeu? Você tem que pensar assim, eu quero tocar piano, pronto. E eu vou fazendo um pouco, conforme as minhas limitações, dentro do meu tempo, vou treinando um pouquinho por dia, pacientemente. Não adianta eu ficar olhando o outro, sabe? Não adianta, a sua realidade é diferente. É a mesma coisa, não adianta eu entrar pra academia e achar que em 1 mês eu vou começar a treinar e vou amar a academia. Uma pessoa que nunca fez academia, que nunca fez musculação. Não, ou eu entrar na academia e falar, em 1 mês eu vou estar com o corpo igual daquela menina. Não existe. Sabe? Não existe. A não ser que você passe por uma cirurgia plástica, se você faça aplicação de um monte de coisas no seu corpo. Depende do que você quer pra você. Entendeu? Depende do que você quer pra você. Quando eu tava num processo pra tentar... Eu tinha muito a mentalidade de dieta.
né? Quando eu tava bem acima do meu peso. E uma vez eu comprei como se fosse um chá, um pote desses que você toma para emagrecer. E vinha várias coisas misturadas. E eram cápsulas. E eu me lembro até hoje, gente. Eu tava tomando aquilo e tava até que eliminando um pouco. Ia muitas vezes no banheiro, tudo. Aí teve um dia que eu tomei e eu fui levar meu irmão pra fazer uma entrevista de emprego. Eu tava dirigindo o carro. Aí eu fui numa outra cidade, deixei ele. Na hora que ele desceu do carro, gente, eu comecei a passar muito mal no carro. Eu comecei, sabe quando você começa a suar frio? Eu comecei a ficar muito pálida, muito pálida. Aí eu abri a porta, gente. Você acha que eu ia fazer isso? Eu não ia fazer um negócio desse. Mas assim, eu tava estacionado, sabe, assim, bem na guia. Eu abri a porta, eu vomitei, gente. Eu vomitei. Eu não tava nem aí se tinha gente passando na rua, sabe? Sabe quando você abre a porta do carro, você vomita no chão? Eu não ia conseguir esperar chegar em casa ou parar num lugar, num banheiro. Gente, eu comecei a vomitar. E comecei a ficar mole e passar mal. Aí eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Nessas horas, eu parei, eu pensei, eu falei, meu, o que eu tô fazendo comigo? Sabe, é isso que eu quero? Eu quero emagrecer, mas assim, qual que é o preço disso? É acabar com a minha saúde? É eu ficar vomitando nos lugares? É eu começar... E se eu desmaio, de repente, sozinha no carro? É minha pressão cair, eu passar mal? E aí, depois eu conversando até com meu irmão me criticou, falou, meu, você tá louca fazendo isso? Não é esse o caminho. Aí eu falei, nossa, eu joguei tudo fora, sabe? Eu tinha pago lá, não sei quanto, 3 potes. Eu joguei tudo fora. Eu falei, meu, eu não vou fazer mais isso com a minha vida. Eu não quero mais isso pra mim, sabe? E aí eu fui tentando outras coisas. Não consegui, não, tá? Eu fiz vários métodos pra emagrecer, tudo. Eu entrava muito nessa onda de dieta, sabe? Segue um cardápio, tudo. E nada. Dava certo por um período, depois não dava mais certo. E aí foi quando eu resolvi mudar aos poucos, sem pressa, sem cardápio, comendo comida de verdade, comendo às vezes o que eu queria, mas reduzindo um pouquinho a quantidade. E aí você começa a desinflamar teu corpo, você começa a precisar menos daquilo que você precisava. E eu lembro que eu pensava assim, olha, se eu como um chocotone de 1 quilo por dia, eu vou comer um chocotone de 1 quilo em 2 dias. Aí então, nossa, que absurdo. Eu comecei desse jeito. Então, ao invés, o que eu vou fazer? Que a pessoa que tava comendo 1 quilo de chocotone, eu não ia conseguir tirar de uma vez, gente. Eu tava num ponto, eu não ia conseguir acordar num dia e tirar tudo, sabe? Não ia ser autossustentável. Então, eu falei, de vez eu comer um chocotone num dia, eu vou comer metade num dia. Aí no outro dia eu como outra metade. Então eu comecei bem pouquinho, aos poucos, até chegar ao ponto de tirar. Até chegar ao ponto e ver alguém comendo na minha frente, tá tudo bem. Eu não quero, sabe? Eu não quero isso pra mim, não quero pra minha vida, não quero pra minha saúde. Ontem mesmo teve aniversário lá no local em que eu treino, né? E teve bolo, tudo. Aí o pessoal cantou parabéns, todo mundo comendo bolo. Gente, eu não peguei um pedaço do bolo. Não fiquei com vontade. Não cheguei aqui, tô com vontade de comer bolo. Não. Eu simplesmente mudei hábitos na minha vida. Então isso não me faz falta, sabe? Hoje, ao invés de eu focar no alimento, eu foco em outras coisas. Eu foco numa academia, eu foco em outras coisas que faz bem pro meu corpo. Ah, mas você come, Patrícia, você se alimenta? Como muito bem, me alimento muito bem. Mas assim, eu como coisas que eu considero saudáveis. Então, por exemplo, à noite, às vezes eu tô com fome, de vez eu cair matando alguma coisa, eu como fruta, eu como proteína, eu como arroz. Ah, não pode comer carboidrato à noite. Não é assim, se eu quero comer, eu como. Mas eu como comida. Eu coloco feijão no prato, eu coloco arroz, eu coloco legumes, eu coloco minha proteína, sabe? Depois eu como uma fruta. Ah, mas à noite é bom você comer uma fruta que não seja com uma caloria muito alta. Tudo bem, eu como um kiwi, mas se eu quiser comer uma manga, eu vou comer uma manga. Eu não vou ficar esperando no outro dia de manhã pra comer uma manga. Entende, gente? Então é isso, sabe? E aí eu vou sentindo o meu corpo, eu vou sentindo aquilo que tá sendo melhor pra mim, o que tá faltando, né? E graças a Deus, hoje eu já não tenho mais problema de intestino.
Eu não tenho problema de passar mal, eu não tenho problema de usar calça jeans, sabe? Me apertar o botão. Então são os ganhos, né? Mas isso é aquilo que você quer pra você. O que realmente você quer pra sua vida. A partir do momento que você fala, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não aguento mais essa situação, então aí você tem que procurar caminhos, né? Sabendo que é um processo pra você sair daquela situação. Porque se você tá numa situação que hoje você acha que não é uma situação adequada pra sua vida, não é uma situação feliz, e se você teve nessa situação, e isso é pra tudo, tá? E se você teve numa situação dessa por anos e anos, gente, não é em uma semana que você muda. É um processo, entendeu? É um processo de autoconhecimento, é um processo de autocura, é um processo de procurar ajuda, é um processo. E sem promessas milagrosas. Eu não acredito nisso, entendeu? Gente, vou encerrando a live, vai ficar gravada, todo domingo tem live nossa. Amanhã participarei de um podcast falando sobre uma questão de direito, né, diarista, o pessoal curte bastante, eu fiz um vídeo aqui, tem um vídeo completo no meu canal do YouTube, então se você não me segue, vai lá me seguir, depois vai vir uns cortes aqui pra vocês e tudo mais. Provavelmente vai estar ao vivo no Instagram amanhã, tá? Não sei ainda, eu vou ver lá onde eu vou gravar o podcast. Acho que deve ser gravado pro YouTube ao vivo pro Instagram. Vou me informar direitinho e depois passo pra vocês, tá bom? A Naira, como sair de uma situação de ano sem ter condições financeiras para sair disso? Isaías, boa semana. Obrigada, Isaías, pra você também. Amiga, a sua pergunta, como sair de uma situação de anos sem ter condições financeiras para sair disso? Eu vou te dar uma sugestão. A primeira coisa que você tem que fazer é você tomar uma decisão de que aquilo não faz mais sentido para você. Dentro do seu coração, você tem que tomar essa decisão. Patrícia, pra mim, isso não faz mais sentido. Isso que eu estou vivendo, eu não quero mais. Então, o primeiro ponto é você decidir isso. Esse é o primeiro ponto. O Eduardo, vale muito. Obrigada, live da hora. Obrigada, Eduardo. Esse é o primeiro ponto, minha amiga. O segundo ponto é você fazer uma oração. Eu não sei se é a tua crença, eu não sei se você acredita em Deus. Se você acreditar, fazer uma oração e pedir para Deus te orientar numa decisão. Te orientar num caminho para você decidir. Terceiro, você não ter pressa para sair dessa situação, amiga. A não ser que seja uma situação que esteja colocando em risco a sua vida, a sua integridade física. Se não for o caso, não tenha pressa. Faça um plano. Crie uma estratégia. Pegue uma folha sulfite, pegue um caderno se você tiver e escreva naquele caderno o que você acha que você precisa para sair daquilo. É dinheiro que eu preciso? Tem alguma forma de eu obter esse dinheiro? Seria uma fonte de renda? Seria pedir emprestado para alguém? Será que é só o dinheiro agora que eu tô precisando? Será que antes do dinheiro eu não preciso resolver uma questão talvez emocional para me sentir fortalecida e aí conseguir dar um passo para aquilo que eu preciso? Né? Eu não sei qual é a situação que você tá passando, tá, minha amiga? Eu não sei qual a situação. Inclusive, me coloco à disposição aqui, se você quiser me chamar depois no direct pra gente conversar. Mas, o que eu aprendi com a vida e com o tempo é que não adianta a gente se desesperar, né? Não adianta, às vezes, querer aquela resposta imediata. A gente tem que tomar uma decisão que é sair, né? Se você está me dizendo aqui que você quer sair de uma situação, é porque você já se conscientizou que essa situação não é favorável, que essa situação não é adequada e não é mais para você. Então já é um grande passo.
E aí realmente é você colocar num papel e você refletir, você se conectar com você, se conectar com Deus, você colocar tudo aquilo que você precisa e você procurar ferramentas. É uma situação abusiva, é uma situação conflituosa, dependendo do que for, será que eu posso buscar ajuda com um profissional? Eu posso buscar uma orientação? Eu não tenho condições de pagar um profissional. Será que existe uma forma de eu obter uma ajuda sem dispor de um valor financeiro? Qual é o profissional que eu preciso nesse momento? Qual é a orientação que eu preciso nesse momento? Entende? Eu digo o seguinte, enquanto nós estivermos vivos neste planeta, e nós decidirmos que nós não queremos mais passar por uma determinada situação, nós temos condições de mudar essa situação. Nós temos. Se você está viva, se você está me falando que a situação não é adequada, você tem condições de mudar essa situação, amiga. De sair dessa situação. Mesmo não tendo, neste momento, condições financeiras. Neste momento. Se você for procurar vídeos, testemunhos de pessoas que não tinham condições financeiras e saíram da situação em que elas estavam. Então, só você ter condição financeira ou você ter dinheiro não é o primordial para você muitas vezes sair daquela situação. Entende? Como eu disse, se você acredita em Deus, Deus muitas vezes surpreende a gente. Ele coloca no seu caminho pessoas que podem te oferecer um caminho ou aquilo que você precisa para você dar um novo rumo à sua vida. Entendeu o que eu quis dizer? Então, não desanime, minha amiga. Não desanime. Depois, a live vai ficar gravada. Tenta refletir. Eu não sei se eu consegui trazer uma luz, né, para sua pergunta aqui. Às vezes é complicado a gente dar um conselho sem a gente saber o problema, né, seu realmente, o que está acontecendo. Ou muitas vezes sentar na sua situação. Mas eu busquei aqui com as minhas palavras tentar te trazer força, né? Te trazer uma luz e dizer para você que você não está sozinha, que você está viva, você decidiu, né? Você tem consciência da sua situação e que é possível sim você sair dessa situação que você está. Tenha certeza disso, tá bom? Então, ó, um beijo grande pra você, tô disponível no direct. Um beijo, gente, pra todos vocês que acompanharam a minha live. Domingo que vem nós teremos live novamente aqui, tá? E amanhã provavelmente vai ter algo aqui no meu Instagram sobre o podcast que eu vou gravar, tá bom? Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Coloca meu nome e se puder se inscreve, que tem os vídeos completos de todos os cortes aqui do Instagram, tá bom? Um beijo, uma abençoada semana para você, para sua família. Que Deus ilumine, que dê sabedoria, que dê clareza nos seus objetivos, que dê força nos seus objetivos. Foque no reforçamento positivo, nos elogios, nas atitudes positivas. Comece a refletir sobre punições, sobre apontar apenas os defeitos, sobre tudo que a gente falou no início da nossa live, durante a nossa live. Reforce qualidades, reforce pontos positivos das pessoas com as quais você se relaciona, tá bom? Beijo, obrigada, gente!